Dê um beat marcante. We are Garpacoi. We are Garpacast, feel the vibe. Marketing on fire, watch us rise. I get that flow, let's create. Big moves, no time to wait. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Garpacast. E hoje o assunto é de interesse de todos. Hoje vamos falar de precificação. Será que você cobra bem pelo seu produto ou serviço? Ou tá deixando dinheiro na mesa? Para responder essas e muitas outras perguntas a respeito desse universo da precificação, eu trouxe um amigo muito querido, que é uma grande honra ter aqui no Garpacast, meu amigo Vinícius Santana, da Norte Assessoria. Maravilha, obrigado pelo convite, é uma honra ter acompanhado o canal, fantástico, só pessoa de calibre alto, então eu me sinto honrado de estar aqui com você também. A honra é toda nossa. Ô Vinícius, para quem não te conhece, se apresenta aí, quem é Vinícius Santana? Beleza, então fazendo uma breve história, sou um carioca, então vou evitar não ficar falando muito palavrão, porque às vezes sai algum, mas eu tenho, a minha origem é cearense, né, minha família veio para cá, então eu nasci aqui no Rio de Janeiro, vim trabalhando, meu primeiro trabalho foi num supermercado, mesmo, cooperador de caixa, depois fui indo para administração, e dali não saí mais do financeiro. Aí se eu falar meu currículo, sou formado em administração, gestão financeira, controladoria, e por aí vai. É chato o currículo, voltado para essa parte de lá. A ponto de um dia eu não querer mais trabalhar com gestão financeira. Eu falei, vou fazer outra coisa, mas eu tentei sair, mas quando eu fui tentar ir para a parte comercial, acabaram me chamando de novo para uma consultoria. Então tentei sair, eu falei, quer saber? Vou então focar nessa área, coisa que eu gosto de fazer também. Apesar disso, aí hoje eu estou com a minha consultoria de gestão financeira, que é o que eu ajudo micros e pequenos empresários. Um dos assuntos é a precificação, que é o calcanhar de muitas empresas. Talvez o calcanhar, né? Exatamente, talvez. E por que é tão difícil para as empresas? Por que é tão difícil precificar corretamente? Porque a gente precisa ter aquela consciência de quanto custa, né? E muitas das vezes a gente está sempre olhando para o lado. Poxa, alguém cobrou isso, ou eu não consegui vender, o que eu faço? Eu diminuo o preço. Então você sempre tenta ali mexer no preço para tentar resolver alguns problemas externos. Então é complicado justamente você precificar. Se você não tem essa base, não começou, é difícil você seguir. Muitas das vezes traz a falência por conta desses... Você vai tirando, lapidando, quando vai ver você está vendendo, mas não tá fazendo dinheiro nenhum. A gente já teve um bate-papo antes nos bastidores, que a gente estava conversando justamente sobre isso, do caso de um cliente seu, que no período que ele mais vendeu, ele quase quebrou, né? Exatamente. Como é que é essa história? Como é que pode alguém vender, né, sucesso de vendas e se encontrar numa situação de quase quebrar? Isso é interessante. Você tá falando da barbearia, né? Que era o que vende cigarro, nesse caso, que era o cliente. Tem alguns clientes que assim. Vamos lá, da barbearia, nesse cliente, ele faturava 70 mil por mês. Mas ele me procurou porque, além da barbearia, ele estava trabalhando como personal trainer. Eu falei, mas por quê? Não, é porque eu tô tendo que trabalhar para colocar dinheiro na barbearia. Eu falei, mas por quê? Ele, cara, eu também não sei. Já tô trabalhando ali 1 ano, 2 anos, mais ou menos, e nunca vi o dinheiro. Eu falei, poxa, esquisito. Não, minha barbearia é diferente, também é charutaria. Então, eu falei, poxa, que bacana, eu gostei do modelo. Deixa eu conhecer. Aí eu fui levantar os dados lá, sempre crescendo o faturamento. Apesar de faturar os 70, 50 mil era de cigarro. Só que a margem do cigarro é pouco. E aí foi a visão que eu trouxe para ele. Olha só, a pessoa que compra o cigarro senta na cadeira do barbeiro? Ele, não, o pessoal compra muito avulso. Eu falei, poxa, vou fazer o seguinte, vou montar um plano aqui. Em vez de cigarro, vende charuto. Talvez essa pessoa do charuto vai sentar ali. Não, mas não vai, a gente vai perder muita receita no cigarro e tal. Eu falei, mas o público do cigarro não compra, não senta na cadeira, que é onde você ganha dinheiro. Porque cigarro a margem é pequena. E eu falei, você ainda contratou alguém para... Não, tem um atendente para o cigarro. Eu falei, cara, o cigarro você tem que ver que é como marketing, é para trazer a pessoa. Se você não converte, você está tendo prejuízo. Aí eu montei todo um plano para mostrar para ele o que ele deveria fazer para começar a trabalhar. Ele chegou e falou, cara, não dá. Desisto disso, vou virar como personal trainer que eu tô fazendo mais dinheiro. Aí pronto, desistiu. Esse foi um ponto, né?
Não sei se era essa história, Não, eu acho que a que a gente conversou foi aquela que se apresentou, acho que até na reunião Tem do Pet Shop, que também tava vendendo. Tinham várias histórias. Quando entra a precificação, normalmente. Dá pano pra manga, né? Exatamente. Tem uma do Pet Shop que era muito por conta disso também. O Pet Shop tava lá vendendo bastante, mas não tinha dinheiro. Quando a gente foi olhar para a precificação, tava mal precificado. E, digamos assim, cada banho que ela dava nos cachorrinhos lá, gastava R$ 10 para dar banho. Eu falei, se você quer ganhar dinheiro, para de dar banho, porque é só assim você vai parar de perder seus R$ 10. Então, foi uma dessas ali, que aí a sugestão foi justamente dobrar o preço do banho. Ela, não, vou perder cliente. Eu falei, mas você tem que perder cliente, porque você vai faturar a mesma coisa, talvez, né? Se você perder metade do cliente. E dessa forma você vai gastar menos material, menos água e menos mão de obra, mais qualidade, faturar a mesma coisa. Não, mas eu não quero faturar a mesma coisa, mas você quer ganhar mais dinheiro, não é isso? É isso. E aí a gente tem alguns casos assim. Se a gente for falar de precificação, é uma questão muito também de ego, né? Às vezes você quer vender mais, você quer ver seu faturamento maior, mas o que importa é a última linha. E se você erra na precificação, você tem que contratar mais funcionário para atender mais as pessoas, você tem que contratar mais fornecedores, logística aumenta, aí entra mais taxa de cartões, e quando você vê, você incha, tem mais trabalho, mas o dinheiro é a mesma coisa ou nada. Tirando como referência lá na agência, né? Essa é uma questão. Quando a gente começou, há 9 anos atrás, eu queria entrar no mercado. Ninguém me conhecia. Então, a primeira coisa que você pensa é, vou vender barato, vou oferecer o serviço mais em conta. E aí, depois que a gente foi ganhando nome, foi crescendo, foi difícil ir fazendo esse ajuste do preço, né? Para o valor justo, né? Do valor justo a ser cobrado. E a gente, até pouco tempo, não vou mentir para você, a gente ainda tem alguns clientes que estão com a gente desde o início, que hoje, né, o que eles pagam pelo serviço não corresponde à realidade. E é complicado, porque são pessoas que acreditaram, vieram lá de trás, e a gente tem um ótimo relacionamento, tem gente que me chama para aniversário de filho, de batizado e tudo, a gente fica, né? Aí como é que tu faz? Tu vai pegar e vai dobrar o valor, triplicar? Tem gente ali que praticamente está triplicando o valor, se for adequar. E é uma questão que, pelo menos para mim, sempre teve uma dificuldade muito grande, né? É de mexer em valor. Depois que você fecha, tem os reajustes que acontecem, que são anualmente, né? Mas para mim é muito difícil mexer em valor. Qual a dica que você dá pra galera que hoje tá trabalhando aí, mas sabe que tá cobrando aquém do que deveria? Isso é normal, acho que em todos os campos. Contei até uma história uma vez aqui no CarpaCast, né, de um concorrente que botou um outdoor assim, bem próximo da agência, nosso endereço, que ele listou uma série de serviços e botou assim, apenas R$299. Eu falei assim, gente... Dá uma dor no coração. Como é que o cara vive? O cara vive. Acho que não ouvi mais falar também. Não conseguiu se manter. Como é que você aconselha, né? Um caso... Não vamos focar apenas em serviço de início. Como que é a linha de raciocínio que a pessoa deve ter ao montar ou iniciar um negócio para ela precificar corretamente o produto dela? A precificação, qual é o grande problema? Tem uma parte subjetiva. Que quando entra na subjetividade, eu vou dar um exemplo. Quanto é esse relógio? Eu acho que para mim é R$200. Não, mas foi meu pai que comprou para mim, que aquilo outro. Não vendo por R$200. Para mim é 1.000. Aí falou, poxa, 1.000? Não, mas é um relógio de colecionador, é o único que tem e tal. Ou seja, entra uma parte de subjetividade que sai um pouco do custo do material, que isso é importante. Então, sempre quando a gente fala de precificação, a gente tem que considerar também a subjetividade. Mas para deixar mais objetivo, quando a gente tem que primeiro entender, e aí vale para qualquer negócio, aí segue uma dica para qualquer negócio, você tem que entender o que realmente você entrega de valor para o seu cliente quando a gente está entregando um serviço. Vamos lá. Às vezes chegar e falar assim, poxa, eu cobro na minha agência de marketing 10 mil.
A pessoa, cara, tá louco, 10 mil é muita coisa, não dá para entregar isso. Mas se você chega para o seu cliente e falar assim, eu dobro o seu faturamento em um ano com o serviço que eu vou entregar. Se aquele empresário fatura ali seus 200 mil, tu tá falando que vai para 400, a gente 10 tá mil falando... não é nada, né? Exatamente. E você vai dobrar. Então, assim, você vai colocar muito dinheiro no bolso dele. Uhum. Então, é subjetivo. Agora, se você chegar para um empresário que fatura 50 e falar que dobra, é 100 mil. Então, ele vai te olhar de outra forma. Uhum. Então, você tem que olhar para esse ponto, pelo que você entrega. E dependendo do que você entrega, você pode cobrar 15, 20, 30, 40 do seu único do mercado e botar o preço que só você faz. Porque aí sim entra a credibilidade. Tu fez uma vez, virei especialista e faço várias vezes. Eu sei fazer isso. Então aí o preço para cima você pode, se o cliente quiser pagar, você pode cobrar. Mas para baixo tem um custo. E é custo você tem que considerar se for serviço a sua mão de obra, os materiais para você entregar alguma coisa. Então isso tem um mínimo. Aí se você que é aquele que você falou, poxa, entreguei um monte de coisa por 299, caramba, não dá. Se você parar para pensar, cara, não tem como ele estar ganhando dinheiro com isso. Pode ser uma estratégia de pegar o cliente e depois vender algo muito mais caro. Mas naquilo ali não tem. Não sustenta a operação. Exato. Então, assim, para tirar da subjetividade, é importante o empreendedor entender qual o retorno que ele traz. Normalmente, uma empresa aumenta faturamento. Então, poxa, esse meu serviço aumenta faturamento. Normalmente também a empresa faz a mesma coisa, mas eu faço mais barato, tá? Então, aumento o faturamento, ou eu faço a mesma coisa e faço mais barato, ou eu posso diminuir o custo daquilo ali. Pode ser também aumentar a longevidade, né? Quanto a pessoa pode viver mais, que entra na parte de saúde, né? Que isso é uma entrega também. E o bem-estar. Tudo isso aqui você consegue precificar o retorno. Então, se eu aumento o faturamento, eu dobrei, se eu hoje faturo 100 mil, vai para 200, minha precificação pode ser aquilo ali. Ó. Em um mês eu consegui dobrar, eu posso te cobrar 100 mil. Não, mas tu vai me cobrar 100 mil? Sim, eu dobrei, porque depois tu vai ficar ganhando 200 mil pro resto da vida. Então, você pode cobrar 100 mil por um trabalho de marketing. É só você entregar e fazer isso, entendeu? Ah, eu consigo fazer a mesma coisa mais barato. Tá, então se você paga um sistema de R$2.000, o meu sistema faz a mesma coisa por 500, eu te economizei 1.500, você coloca no ano aí 15 mil, quase 18 mil. Então tá bom, pelo meu sistema, minha implantação é 18 mil, porque daqui, depois de um ano, você vai ter uma economia de 1.500 por mês. Então eu posso cobrar 18 mil na implantação do sistema. Olha só, tudo é só convencimento, olha, é retorno. Você me paga, tu tem retorno. Ah, vida. Quanto você pagaria para ter mais 10 anos de vida? Então, essa cirurgia vai aumentar seu tempo de vida, por isso essa cirurgia custa tanto. E só eu que faço. Então, você precificou ali em cima da expectativa também da pessoa. Bem-estar, que aí entrou naquela questão que a gente estava conversando mais cedo. A minha produtividade está baixa. Eu fazia muito mais, antes eu cuidava das minhas 2, 3 empresas, hoje eu não consigo. Tá todo mundo estressado e minha performance está baixando, eu não estou vendendo o quanto que eu venderia. Eu quero voltar a vender 100 mil, hoje só estou vendendo 20, então alguém pode te cobrar 80 mil para voltar a vender 100, entendeu? Então, quando você consegue achar esse ponto de retorno financeiro, você já consegue aí olhar para a sua precificação de uma forma, tirar um pouco a subjetividade. É só você encontrar ali o que a pessoa precisa. Eu lembrei... Fez sentido? Ah, não, pô. Eu lembrei de uma conversa que eu não sou muito ligado em futebol, confesso que não é minha praia. Mas eu me remeteu uma lembrança, eu assistindo futebol com meu pai, aí meu pai falando assim, não dá pra entender como é que um garoto igual o Neymar faturar milhões por mês. Eu falei assim, pai, olha só, eu não entendo nada de futebol, mas eu entendo de marketing. Se ele tá ganhando milhões, é porque ele deve estar trazendo pro bolso de quem paga ele muito mais. É isso. Né? Então, essa é a linha de raciocínio, né? Exatamente. Por que um jogador às vezes ganha lá um salário mínimo, outro ganha 1 milhão? É pelo retorno que ele traz. Esse é o grande lance, né? E aí pode ser, tem aquela agência pequena, pode ser agência gigante, né? Então, vai muito pelo que você consegue entregar, né? Por isso que é importante você se tornar um especialista, pegar depoimento e mostrar, e depois você vai conseguir ganhando ali
uma casca, digamos assim, para que você consiga realmente. Porque eu sei fazer, já fiz algumas vezes, eu vou conseguir fazer contigo. Boa. Quem vê valor, então, não vê preço. Exatamente. Muito bom. Se eu for apresentar direto, sem justificar, mas olha, se você quer dobrar e eu sei que eu vou fazer, aí, beleza, então a gente vai por aí. Do ponto de vista do marketing, quando você quer lançar uma promoção, uma oferta, também tem que estar craque de precificação, senão o tiro sai pela culatra, né? Exatamente. Marketing, na verdade, na maioria dos serviços, que entra também naquilo que a gente conversou, você precisa. São pessoas, você contrata pessoas para as pessoas entregar aquilo que foi contratado, né? Para o seu cliente. Então você precisa sim estar craque na. Às vezes você iniciou com uma pessoa que, sei lá, pagava R$ 2.000 e você precificava dessa forma. Aí teve uma convenção coletiva e falou para aumentar o salário dele. Você não aumentou, né? Aí você teve que mudar, talvez, ali a ferramenta e você também não entregou. Daqui a pouco, se você não mexeu na precificação, não acompanhou aquilo ali, você teve um prejuízo. Ou você trouxe um profissional muito mais qualificado, com a entrega mais rápida ou melhor, e você não jogou isso para o seu cliente, mesma coisa, você perdeu margem, né? Então você vai começar a ter muito trabalho e não vai fazer dinheiro na proporção de que você realmente poderia estar fazendo. Eu tinha um cliente, eu não vou nem citar o produto para não ficar muito evidente, mas o que acontece? Ele fez uma promoção de Black Friday, aí ele pegou um produto, fez uma conta doida lá e falou: não, porque eu vou ganhar na quantidade. Ok. Foi um sucesso de vendas, arrebentou, acabou o estoque. Quando foi fazer as contas, assim, a margem de lucro, ele quase deu os produtos. Quase deu os produtos, justamente porque não fez a precificação correta. Isso acontece muito na hora de lançar promoção, né? Às vezes você tem um boné mais barato, uma calça mais cara, aí tu faz a promoção, com a camisa e a calça você ganha o boné. Na verdade, o preço está embutido, né, dentro daquele preço, né, dentro do valor daquele outro produto, na soma, vende-se a sensação de que o boné tá saindo de graça e não tá. Isso e assim, aí falando mais tecnicamente, né, de preço, eu falei um pouco da subjetividade, né, porque as pessoas, tá, tudo bem, eu quero dobrar e quero acelerar, isso eu quero pagar isso, né, eu pago talvez essa consultoria, eu pago, né, mas o custo vai por aí, eu tenho que saber exatamente o que normalmente as pessoas fazem quando a gente está comprando, às vezes compra tudo em promoção também, né, olha, o fornecedor fez aqui uma promoção pela metade do preço. Primeiro, se o fornecedor fez isso, que está encalhado. Ou seja, ele passou o problema para você, né? E aí você fica encalhado com aquilo ali. E aí, quando você vai vender aquilo encalhado, você ainda dá desconto. Ou seja, você não ganhou nada. Aí, se considerar o imposto, se considerar as taxas que você teve, o tempo que ficou no estoque só te trouxe dor de cabeça. Você achou que fez dinheiro, mas não fez. Você só trocou dinheiro que, na verdade, o fornecedor jogou para você, achando que é uma promoção. Caramba, eu vou vender pra caramba, vou ter uma margem maravilhosa, mas fica encalhado e você ainda faz promoção daquilo ali. Que aí isso é um problema, né? E para jogar esse jogo da escala, de grande escala, realmente, você precisa estar ali acompanhando, porque pode envolver logística, pode envolver desvio, quanto mais mercadoria também pode ter desvio. Então você já tem que considerar uma perda daquilo ali. Olha, meu preço é 100, mas o imposto é 110, mas o frete vai ser 130, mas a perda vai ser 140. Então já considera a perda, porque vai ter perda. Então quanto mais volume também a perda é complicado. Você precisa considerar isso também. Aí você tá falando também, né, de gestão de estoque, né? Também. E quando é serviço, cara? Serviço também tem estoque. Aí eu te provoquei falando isso, né? Na verdade, a gestão de estoque do serviço é mais complicado, é mais complexo. Porque, no exemplo da agência de marketing, aí você pode me corrigir, né? Porque eu não estou muito envolvido, mas eu fiz já uma precificação para uma agência de marketing. E é um case interessante, vou até contar essa história. Vinícius, eu tenho uma agência, eu e minha família, minha irmã com a minha mãe, a gente faz isso. Hoje a gente tá com 30 clientes, a gente tem muito trabalho e a gente não sai comprar nada. Eu falei, sério? Poxa, 30 clientes, poxa, legal. Se você tiver ali cobrando os 2.000, né? Os 60 mil por mês, 4 pessoas, pô, eu acho interessante. Ela, né, mas não tá rolando e a gente não cobra 2.000. Eu falei, não,
E o que vocês entregam? Caramba, eu vou lá no lugar, a gente tira foto. Foto profissional, a nossa câmera é profissional. Fico o dia todo lá. Eu falei, poxa, que bacana, né? A gente faz todo o ensaio. Depois vem, a minha irmã é especialista nisso, faz toda uma estratégia de marketing, faz uma pesquisa e tudo mais. Eu falei, caramba, ainda faz uma pesquisa? Aí depois vem toda a equipe, senta, a gente apresenta todo o plano de marketing para a pessoa. Falei, caramba, que fantástico que vocês entregam e tal e tudo mais. A gente faz o acompanhamento, o sucesso do cliente, está cobrando as pessoas, faz toda a análise lá do benchmark. Eu falei, caramba, e quanto vocês cobram? Ah, R$ 1.500. Falei, sério? Então vamos lá. Quanto tempo dura essa reunião? Só de botar essas 4 pessoas aí. Uhum. Aí a pessoa fala, 1 hora. Eu falei, quanto custa a hora de cada um? Ela, não sei. Eu falei, vamos considerar por baixo, que cada um ali já a hora dela é R$ 100. E são só sócios e tudo mais. Uhum. Só uma reunião dessa é R$ 400. Caramba, e eu cobro 1.500. Eu falei, só falei de uma reunião. Pelo que você me falou aí, ó. Então, o estoque de serviço, você tem que considerar a hora da pessoa. Então, se você contrata um operador, eu vou bem assim, de uma forma bem esdrúxula, eu não sei como é que funciona muito bem a parte de agência, mas imagina aquele operador que faz um post para você em 5 minutos. Uhum. Ele tem um limite para fazer post por dia, porque você contrata ele não fica trabalhando 10, 15 horas por dia, né? Ele não é a máquina. Então, ele tem esse limite. Então, nesse limite, você tem um limite de cliente também para atender. Então, vai chegar um ponto que no 20º cliente, você tem que colocar uma outra pessoa para fazer post, para você replicar o seu trabalho. E você tem que acompanhar a produtividade dessa pessoa. Porque se você vendeu para o cliente a 5 minutos esse post e precificou em cima disso, e o seu funcionário fez a 10, você Tá perdendo dinheiro. Tá perdendo dinheiro. Então, quando a gente está falando de serviço, normalmente as pessoas consideram, não, o serviço não tem estoque, é mais fácil. Eu digo o contrário, você precisa acompanhar a produtividade do seu pessoal, porque senão você realmente pode precificar errado. E aí você só está pagando para ter o escritório, pagando um funcionário, pagando ali sua conta de luz e você não está... Poxa, aumentei cliente, eu saí de 50 mil, estou fazendo 300 mil, minha equipe são 15 pessoas, continuo com o mesmo carro, continuo com a mesma casa. Já passei por isso, não vou Por mentir, que eu não cresci? Porque você não acompanhou ali a precificação, às vezes você só inchou a empresa. Não, eu já passei por isso. Aliás, eu acho que tem um livro muito bom, né, que fala, é o Mito do Empreendedor, né? Isso é Que fantástico. fala sobre isso, né? Porque quando eu trabalhava, eu comecei sozinho, né? Eu já contei isso antes, né? Num quartinho de empregada, em casa ali, trabalhando sozinho, lado ali da máquina de lavar. Quando tava centrifugando, eu tinha que esperar ela terminar de centrifugar para atender o cliente. Comecei nesse nível. Então, naquela época, era eu e Deus, né? Trabalhando ali. A gente foi crescendo, foi escalando. Cara, chegou um momento que eu tinha mais gente trabalhando comigo, mais cliente, mais aporrinhação, mais o meu... O meu... O ganho mesmo o meu ali. ganho, o meu prolabore, né? Era o mesmo. Quer dizer, aumentou o trabalho, aumentou a porrinhação, aumentaram as despesas, mas não conseguia enxergar. É, Né? E aí você imagina, não, mas isso é um investimento que você está um fazendo. dia a longo vai prazo. dar. É. Só que depois eu aprendi de forma amarga que não. Tu tem que também estar calculando isso tudo, né? Tu tem que ter o preço, a noção do seu preço, né? Você tem que ter a noção da sua entrega. Então, nesse plano que eu falei dessa agência, eu mapeei tudo e falei, olha, fui mesmo, quanto tempo tu faz isso? Não, mas é subjetivo, que eu tenho que pesquisar. Eu falei, não, mas quanto tempo tu vai pesquisar? Não, eu falei, olha, se você não padronizar essa pesquisa, vai ficar um dia todo fazendo. Quanto tempo você faz? Ah, tá bom, em média 1 hora. Então tá, 1 hora, você quer ganhar quanto? Ah, tanto, tá aqui. Por essa hora, custou isso. Tá? Custou isso. Uhum. Aí, você faz isso, custou isso. No final ali, de custo, deu 2.000. Então tem que cobrar 2.000? Claro que não. Quanto de imposto? Vai ser no cartão de crédito? Tem taxa de cartão? Não. E quanto você quer ganhar de lucro? Então a gente foi colocando ali. Ou seja, eu parti do custo mínimo, ou seja, você não pode vender a qualquer custo, você tem que saber seu custo mínimo, inclusive serviço tem um custo mínimo. E daquele custo, você vai compondo, inclusive o lucro. Aí o lucro é infinito se você for aquela pessoa que eu te falei,
eu vou dobrar. Se dobrar, eu cobro 100 mil. Ah, mas seu custo é de 2 mil, cara, não interessa. Mas tudo que eu estudei, o que eu faço, ninguém vai fazer. Eu sou o único, então por isso eu te cobro 100 mil. Então, pra cima é maravilhoso, mas pra baixo você tem que tomar cuidado, senão tu quebra. Nesse caso, então, essa agência que você tá falando, muito provavelmente com o ajuste dos valores, deve ter tido inicialmente, não sei, uma perda de cliente, Isso. mas uma qualidade ali de vida, pelo menos, de produtividade, de entrega, né? A ideia foi assim, a cada cliente que você perde, a cada 2 clientes que você perde, você tenta dobrar um. Ah, eu dobrei um, você pode perder 2. Que aí você vai faturar a mesma coisa e vai ter menos custo. Porque Explica isso melhor aí, peraí, Então vamos lá. interessei. Vamos lá, se você... Naquele exemplo, você falou, eu tenho alguns clientes aqui que eu sei que tá mal precificado. Mas tu sabe quanto ele tá te custando, né? E tu tem 3 clientes. Tá, para eu começar a fazer dinheiro, eu preciso dobrar um deles. Quando eu dobrei um deles, eu posso perder outro. Porque eu continuo com o mesmo faturamento, mas eu não tô trabalhando a mesma coisa. Eu tô trabalhando para um cliente ainda. Antes você trabalhava para 2 e você ganhava o mesmo faturamento. Hoje você dobrou um e perdeu outro. Trabalhou menos, fatura a mesma coisa. Entendeu? Entendi. E aí você vai fazendo isso. Poxa, então vamos lá conversar primeiro com essa galera aqui. Consegui dobrar. Se eu dobrei, vamos ver se a gente consegue tirar. Aí tu pega normalmente aquele cliente que é mais difícil, que tu, poxa, dá mais trabalho, não quer pagar, não valoriza muito. Aí tu, poxa, esse aqui valorizou, vou nesse aqui. Aí você fica nessa. No final, se tu tinha 20 clientes e hoje tá com 10 e fatura a mesma coisa, você tá ganhando dinheiro. Boa. Fez sentido? Fez total sentido. Então pronto, às vezes... E é esse momento, às vezes a gente cresce demais, que é uma outra premissa. Se você tá sem agenda, teu preço tá muito errado. Você tem que ter agenda. Alguém tem que chegar e falar assim, poxa, se você oferece e vendeu, tá fechando muito fácil, tem alguma coisa errada. Você tem que estar com aquele desafio. Eu preciso trabalhar um pouco mais a minha técnica, porque o meu preço tá assustando. Se tá assustando o mercado, você tá ainda ali acima do mercado. Se você tá indo, ofereceu e tá fechando, é porque você tá muito abaixo do mercado, pessoal, beleza, tô indo pelo preço. Então, a gente tem que estar... Peraí. Tá, Já vamos viu? lá. Para resumir isso aqui, primeiro tem a parte da subjetividade que eu falei, que aí, por exemplo, você pode aumentar faturamento, você pode fazer a mesma coisa mais barato, você pode diminuir o custo. O que eu faço como consultor financeiro? Eu não gero dinheiro. Eu vou lá e falo, ó, tá perdendo dinheiro aqui, tá perdendo dinheiro ali, ou seja, eu aumento o lucro da pessoa sem aumentar a venda. Você, na parte de marketing, imagino que tem o pessoal que faz lá os posts. Sim. Às vezes alguém tem interno lá. Alguém que faz na empresa. Tu pode chegar e falar, eu faço a mesma coisa, só que mais barato. E talvez com mais qualidade ou com a mesma qualidade. Você tá aumentando o lucro dele, porque tá fazendo a mesma coisa. Tirou dor de cabeça trabalhista, tirou um monte de coisa. E você, talvez, com a estratégia de marketing, tu chega e fala, vou aumentar o teu faturamento. Então, você pode trabalhar nessas duas esferas ali, entendeu? Assim como tem de saúde, você aumentar a vida da pessoa e tem ali o bem-estar. Por que é bem-estar? Talvez investir num cabelo. Ah, é besteira? Não, você não sabe o que aquilo ali faz com a pessoa. A autoestima dela. E aí a produtividade, ela vai trabalhar mais. Enfim, isso tudo tem retorno. Se você consegue chegar lá... Então, fez isso primeiro, identifiquei. E você sabe exatamente quanto custa. E sim, você tem que ver quanto você paga de salário. Você tem que provisionar as férias. Você tem que provisionar a demissão. Porque se você for demitir um CLT a 40% do FGTS, tem ainda parte em 13º de férias. E isso tudo tem que provisionar. Você não vai pagar 13º esse ano? Você já deveria estar fazendo uma reserva. Então, tudo isso também tem que estar lá no preço, né? Então, assim, você tem um custo mínimo para a pessoa. Se for para a mercadoria, você comprou a mercadoria, sabe o mínimo que você comprou aquela mercadoria, né? E você coloca o markup ali em cima daquilo, ou bota uma lucratividade em cima, né? E um outro ponto para você fechar essa questão de precificação, eu chamo que são 3 pilares, né? Que é essa parte de subjetividade, o custo que você identificou quanto custa, e a outra que eu chamo de um tripé também, que é a velocidade que você entrega versus a qualidade que você entrega e o preço, tá? Vou explicar. E aí vou dar um exemplo de um outro cliente, minha cliente querida, nutricionista, a gente estava conversando
eu falei o seguinte, em quanto tempo tu me faz perder 10 quilos? Ela, depende. Eu falei, não, tira da subjetividade. Quanto tempo? Ah, eu consigo em 6 meses. E se eu precisar em 1 mês e meio? Cara, vai dar mais trabalho, mas eu consigo também. Falei, beleza. Então em 1 mês e meio tem que ser mais caro que 3 meses. E se a pessoa não quiser 3 meses, faz em 6. Ou seja, quanto mais tempo, Aham. mais barato. Se eu quero rápido e com qualidade, vai ser caro. Se eu quero rápido, com qualidade e barato, não rola. Esse não encaixa, entendeu? Agora, se eu quero com muita qualidade e que seja barato, vai ser no meu tempo. Eu te entrego em 1 ano. Boa. Entendeu? Então, se você olhar para esses 3 pontos, e às vezes até uma justificativa para o cliente, eu consigo aumentar a quantidade de seguidores, aumentar cliente em 6 meses. Acho muito. Quer em 3? A gente dobra. Porque eu vou me dedicar mais a você. Ah, não, mas dá para fazer esse mesmo preço? Não. Se você quer isso em 3 meses, eu te entrego em 6 meses. Ah, mas tá muito caro ainda. Então tá, a gente faz um trabalho de 9 meses, a gente tira um pouquinho aqui, mas a minha entrega vai ser em 9 meses. Então você consegue trabalhar o tempo da entrega, a qualidade e o preço também nisso daí. A gente lá na agência tem o que a gente chama de taxa de urgência, né? Quando o cara chega. Perfeito, essa é a visão. Preciso para ontem. Aí a gente tem uma taxa de urgência que a gente cobra para justificar, porque provavelmente alguém vai, ou a gente vai acionar uma mão de obra extra para aquela taxa de urgência, né, para aquela urgência, ou alguém vai fazer hora extra, né? O cara vai deixar de sair no horário dele convencional para poder sair mais tarde. Custa mais dedicação, você vai ter que tirar, ou seja, os outros vão ter que esperar um pouquinho para você dar aquela atenção, e se quer a mesma qualidade, você vai ter que pagar por isso. Então, isso daí se você olhar para as grandes empresas, estão sempre buscando isso. Eu quero entregar tudo muito mais rápido, eu quero entregar com muita qualidade, quero diminuir o preço. Só que chega um momento que não dá para competir, entendeu? Uhum. Enfim, então, precificação, você traz a subjetividade dos 5 retornos, para onde que eu trago o retorno. O custo é o básico que eu sei, e você também aí pode passear nessa parte de velocidade, preço e qualidade. Muito bom. Então, para mim, que nada de exatas, né? Tu já percebeu? Então, eu na hora de precificar, eu tenho que considerar o custo da operação. Exato, Para o custo. né, para eu entregar aquilo, quanto aquilo vai me custar. Isso, o mínimo, para eu chegar mínimo. E falar, não consigo baixar daqui. A transformação que eu vou proporcionar para a Isso. pessoa, né? O benefício que eu vou entregar para a vida da pessoa. Exatamente. Retorno, se você conseguir calcular esse retorno, é fácil até você... Fica mais fácil você fechar. E o tempo que eu vou entregar isso, né? Isso aí. Posso entregar isso no tempo X, é esse valor. Quero mais rápido, mais caro. Quer mais barato, eu faço mais tempo. Me remeteu a uma situação que aconteceu muito recentemente. Cliente antigo nosso, a gente desenvolveu um site para eles. E aí não quis mais pagar manutenção. Não, botei um rapaz aqui que entende, vai cuidar do problema. Aí, meses sem notícia. Quando foi 2 semanas atrás, ele me procurou. Eu não sei o que aconteceu. O site tá fora do ar. Eu já fiz de tudo. Não é o meu forte. Eu não sou web designer. Eu não sou... Pera aí. Corta aí. Pera aí. Porra, esqueci de botar no modo avião. Eu fiz o dever de casa. Pera aí. Botar no modo avião. Vamos lá, vou voltar. Vou voltar um pouquinho. Aí fiquei semanas, né, meses sem saber desse cliente, meses. Aí quando foi umas 2 semanas atrás, ele, não, eu tô desesperado, o site saiu fora do ar, eu já fiz de tudo, já liguei pro servidor de hospedagem, falou que não é com eles, é no site. Aí, pô, eu não sou web, mas tem um rapaz lá da nossa equipe que é. Ele olhou, é fácil, ele entrou lá, 5 minutos. Plum, pum, resolveu, o site voltou no ar. R$500. Porra, tá me cobrando R$500 no problema que você solucionou em 5 minutos? O problema é esse que você tava aí há dias batendo cabeça e não tinha solução. Quanto vale, né, o tempo de mão de obra desse profissional para ele aprender, né, que ele resolveu em 5 minutos, né? Exatamente, né? Tem toda essa questão que tem que considerar. Então, a precificação, né, um dos erros é você ficar olhando para o lado e não olhar para o seu. Você ter na base ali, você fazendo e acompanhando. O preço tem que mudar, não é só você chegar e...
eu vou só aumentar meu preço pela forma de que, aumentou o salário mínimo, eu vou aumentar na mesma proporção. Você só faz isso se tudo com você tá igual. Você tá com os mesmos funcionários, você não colocou mais nenhum outro equipamento, acompanha o seu custo, você vai fazendo isso. E se chega um ponto ali que você tá fechando muito fácil, é que tem problema, então vai aumentando. Que a dica é, se você fechou, eu fechei em 2.000, fechou fácil, bota 2.100, 2.200 e vai indo, até um ponto que chegar e falou, opa, o pessoal reclamou muito aqui do preço e tal. Aí é um momento que você já tem que começar a olhar e talvez entre técnica de venda também. Muito bom. Vinícius, quais são os principais erros? Ou principal, vamos citar um, que a galera comete na hora de precificar e precifica mal. Principal erro é você olhar pro coleguinha do lado e precificar com base no coleguinha do lado. No preço do concorrente. Eu vou lá no site, quanto é que o pessoal tá cobrando nisso? Beleza, vou fazer igual. E aí você vai lá e coloca pra você. Isso, se você foi só para olhar para mercado, você não sabe o que tá passando ali naquele momento, não sabe se ele tá precificando certo. Então, se ele tiver errado, já começou muito errado, né? Então, esse é o principal erro que eu vejo. Por que tu tá cobrando assim? Porque o pessoal cobrava, eu tô fazendo a mesma coisa. Você pode até iniciar. Chegou uma proposta, quero começar a fazer isso. Mas você tem que fazer o dever de casa e entender realmente quanto custa. E quanto custa, aí deixa eu só trazer um disclaimer sobre esse custo, né? Que a gente fica falando de custo. O que é o custo? Tudo que você vai considerar quando você vai entregar. Quando você vai fechar um cliente. Vou dar um exemplo da pandemia. Se na pandemia, por acaso, tudo fechou, você não teve cliente nenhum, você não tem custo, porque você não entregou nada para o cliente. Mas você não continuou pagando o aluguel? Continuei, então isso é despesa. O seu funcionário de vendas, pagando o salário dele, não continuou pagando o salário dele? Então é uma despesa. O que é custo, Vinícius? Quando o seu vendedor vendeu e você pagou comissão para ele. Se trouxe cliente, tu teve comissão. Se teve comissão, é custo. Entendi. Se eu paguei na taxa de cartão porque teve cliente, é custo. Se essa pessoa vai entregar isso, é custo. Então você precisa separar o que é seu custo. E às vezes você tem um custo para um serviço, tem um custo para o outro, você tem que separar isso também, para você entender realmente quanto é o custo. No seu exemplo, se você for vender um pacote de entregáveis lá de mídias sociais, mais a minha estratégia que eu montei, você poderia fazer 2 serviços. Tem um custo do Eric aqui para o lado e um custo aqui também do pessoal mais operacional que trabalha. E tudo isso você tem que ir separando. Então, respondendo a sua pergunta, você olhar para o lado e colocar dentro da sua empresa, esse vai ser meu preço, isso é um problema. Já fiz também. Não vou mentir. Mas não normal. Não, você pode iniciar, foi o que eu falei, mas você achar que tá resolvido esse problema... Tudo que tu tá falando eu já fiz. Mas é comum. Lá na agência a gente tem o Jailton, né? Que cuida dessa parte e ele é o mão de ferro, né? Ele chega e... Esses dias, inclusive, ele fez uma reunião com a gente. Aí falou assim, tu tem que parar de abrir as pernas. Tá dando desconto demais. Aí, o negócio é o seguinte. Você só pode dar tantos %, senão não vai afetar a operação. Vai a margem, você pede. Aí ele fica desesperado, né? E quando a gente vem também, que a gente vem e puxa da cartola umas promoções mirabolantes lá, aí ele, tu calculou isso direito? Porque é aquele calo, né, de quem já fez um monte de coisa errada, já. Aí a gente vai aprendendo na porrada, né? E a gente tem um quadro aqui, Vinícius, que a gente chama de Contando Derrota. Como é que funciona? É aquela lição que a gente toma quando a gente erra. E define você como profissional, porque você, a partir dali, ganha um aprendizado que vai para a vida toda. Em cima aí, né, da tua experiência, da tua área, teve algum erro que tu cometeu, que te ensinou e que tu nunca mais cometeu? Dentro de precificação, assim, ou qualquer coisa? Área, fica à vontade aí. Eu gosto de... Eu tenho 3 grandes derrotas que para mim foram pontos de inflexão. Uma grande foi quando eu trabalhava no supermercado, aí eu fiz minha faculdade de administração porque queria trabalhar no escritório de segunda a sexta. Essa era a verdade. Aí fui fazer minha faculdade de administração e fui chamado para ser auxiliar administrativo.
Num belo dia, a gerente lá da administração, ela tava doente, era um dia super quente, era uma sexta-feira, eu me lembro muito bem da sexta-feira. E aí chegaram 3 pessoas. 2 mulheres com salto gigante, um cara assim. Alguém ligou lá pra administração e falou: Olha, alguém tem que atender o pessoal. E aí, vai lá, atende lá. Aí eu tinha outro cara comigo, aí eu fui, desci, fui atender o pessoal. Oi, tudo bem? Como é que eu posso ajudar você? Não, a gente precisa. Aí chegou o gerente geral. Só manda ele ver as bobinas lá no sótão. Aí, tá bom, aí me segue aqui. Aí passamos pelo açougue, passamos pelo depósito, subimos uma escadinha pequenininha. Chegou no sótão lá, o quente pra caramba, tudo escuro, cheiro de gato, de rato. Eu falei, nossa, gente, que péssimo isso aqui. Aí o pessoal lá mexendo nas bobinas, tudo cheio de poeira. Eu falei, vem cá, o que vocês querem? O que vocês precisam? Aí, não, eu preciso ver quanto é que fatura aqui o mercado. Eu falei, poxa, eu tenho uma planilha que eu preencho todo dia. Vamos lá. Aí, não, vamos, a gente come um bolo, ar-condicionado. Aí foi, levei o pessoal, café, 10 minutos resolveram e foram embora. Eu tudo feliz da vida. Aí uma Solucionei o semana. problema. Resolvi o problema. Aí chegou uma semana depois, eu tinha um mês no escritório. Chegou uma semana depois, vem o dono, era um português, gritando: Quem fez isso comigo? Apresentar todos meus números pros fiscais. Aí eu falei, gente, só era uma planilha. Aí eu falei, não, foi eu. Ele, como assim foi você? Quem é você? Nunca te vi aqui. Aí tinha um cara de 10 anos, ele começando a dar esporro, né? Não sei o quê, por que você fez isso comigo? Eu falei, não, mas senhor, foi eu. Ele, cala a boca, eu tô falando contigo. Aí dando esporro no cara. Aí depois ele me chamou e falou assim, olha, poxa, a atitude de você tentar resolver o problema foi bom. Mas você tem que estar ligado que você acha que seu serviço não vale nada, mas é uma informação muito importante, que poucas pessoas podem ter acesso. Que aí é um erro que eu trago para as pessoas. Às vezes a gente coloca nossos dados financeiros na mão de qualquer estagiário, de qualquer pessoa, que é muito delicado. Então isso aí para mim foi eu falei, caramba, é só uma planilhinha, mas essa planilhinha aqui não pode ser para qualquer um. Enfim, então foi esse um primeiro. E eu tenho alguns outros aí, mas esse foi o mais marcante que eu cheguei e falei, não, esse aqui o negócio é de responsabilidade, não é para qualquer um. Muito bom, Vinícius. Vinícius, muito obrigado por ter aceitado o convite. Se você ficou com mais dúvidas sobre precificação e quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Vinícius Santana, aqui embaixo vão estar todos os dados, os contatos do Vinícius, para você marcar um bate-papo com ele, para ele avaliar se tu tá precificando direito ou tá deixando dinheiro na mesa. E se você quiser também que o Vinícius volte para tirar essas e outras dúvidas, só deixar aqui no seu comentário. Então, galera, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima semana. Um forte abraço para todos. Vinícius, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre um prazer, meu amigo. Valeu, gente. Um forte abraço e até semana que vem. Fui!